Você está prestes a descobrir como uma empresa criada para te proteger da inteligência artificial descontrolada virou, sem ninguém perceber, uma vendedora de pedaços do próprio futuro. E não foi um desvio pequeno, não. Foi um acordo bilionário que mudou as regras do jogo para sempre. Hoje ele sustenta praticamente tudo que você usa de IA generativa. Fica comigo até o final. Tem uma pergunta que não sai da minha cabeça desde que estudei esse caso. Dá para aceitar dinheiro, poder e lucro de mercado sem perder a alma da missão que te fez nascer? A resposta não é tão simples quanto parece. Tudo começou com uma promessa de mãos dadas, em 2015, no Vale do Silício. Um grupo de fundadores prometeu publicamente US$ 1 bilhão para criar um instituto de pesquisa sem dono e sem fins lucrativos. Traduzindo para o seu bolso, dava para comprar quase 3.000 apartamentos de médio padrão numa capital brasileira. Só que aquele dinheiro nunca foi inteiro entregue. Naquele mesmo ano, Sam Altman, Elon Musk, Greg Brockman e Ilya Sutskever se juntaram para fundar algo que soava quase ingênuo. Uma organização sem fins lucrativos criada só para garantir que a inteligência artificial geral beneficiasse toda a humanidade e não um punhado de bilionários. Imagina assinar um papel desses, sabendo que estava lidando com a tecnologia mais poderosa já criada. Para você entender como esse sonho ruiu. São 3 rachaduras que vão aparecer nessa história. A última quase ninguém enxergou até ser tarde demais. A primeira rachadura já mora ali, escondida debaixo da assinatura. O US$ 1 bilhão prometido nunca virou depósito completo. Parte ficou só no papel, numa promessa que soava sólida naquele ano, mas que na prática deixou a organização com menos fôlego do que qualquer investidor imaginava. Quanto será que custa treinar uma inteligência artificial de ponta? Não é como manter um site no ar. É mais parecido com abastecer um caminhão de combustível todo santo dia, só para manter um motor gigantesco funcionando sem parar. Servidores rodando 24 horas, eletricidade em escala industrial, engenheiros caríssimos disputados pelo mercado inteiro. Nenhuma doação pontual. Por mais generosa que pareça, sustenta esse tipo de apetite. E foi exatamente aí que a segunda rachadura começou a se abrir. A missão era nobre, mas a conta chegava todo mês implacável. Enquanto os números apertavam, tinha um homem sozinho carregando o peso técnico de tudo isso, Ilya Sutskever, o cientista-chefe. Cada madrugada diante de telas cheias de gráfico. Ele precisava provar que aquele ideal virava resultado de verdade. Não bastava acreditar na missão. Alguém tinha que fazer o algoritmo funcionar e funcionar rápido o suficiente para justificar cada centavo que faltava. Dentro da organização, ainda em silêncio, todo mundo sentia a mesma coisa se aproximando. A missão que parecia blindada contra interesses comerciais estava prestes a esbarrar de frente com a realidade mais chata que existe. Sem dinheiro não tem pesquisa. Sem pesquisa não tem missão nenhuma para proteger. Você consegue imaginar o desconforto de perceber isso numa sala cheia de gente que jurou nunca virar mais uma empresa de tecnologia. Foi exatamente esse desconforto que preparou o terreno para a terceira rachadura, a que quase quebrou tudo em definitivo. Em 2018, o apoio financeiro que sustentava boa parte do sonho tinha um rosto, e esse rosto decidiu ir embora. Elon Musk deixou o conselho da OpenAI alegando conflito de interesse, já que a Tesla também apostava pesado em inteligência artificial para carros autônomos. Não foi só uma cadeira que ficou vazia numa sala de reunião. Foi um pedaço inteiro do caixa que sumiu junto com ele. Você já sentiu aquele momento em que a pessoa que bancava o projeto simplesmente some? Multiplica isso por uma escala bilionária e você entende o tamanho do buraco que ficou. Sem aquele cheque de sustento, a OpenAI ficou só com a missão nas mãos e nada para pagar a conta dela. O extrato minguava mês a mês, enquanto o compromisso com a segurança da inteligência artificial só crescia de tamanho. Ideal bonito, caixa vazio, uma combinação que não sobrevive muito tempo no mundo real. No início de 2019, a OpenAI lançou o GPT-2 e fez algo que pegou todo mundo de surpresa. Reteve a versão completa de 1,5 bilhão de parâmetros. Um número de ajustes internos maior que a população de vários países somados. O medo era simples. Nas mãos erradas, aquilo virava uma arma de desinformação em escala industrial. É como um inventor mostrar uma arma revolucionária numa feira, mas trancar o manual de fabricação numa gaveta, com medo do que aconteceria se todo mundo soubesse construir uma igual. Só que essa decisão ia custar caro na reputação. Parte da comunidade de pesquisa não perdoou. Se a empresa se chamava aberta porque estava escondendo justamente o modelo mais avançado que tinha, as críticas se acumularam rápido, transformando uma decisão de segurança em acusação pública de hipocrisia. E você sabe como esse tipo de desconfiança se espalha rápido e sem dó. Chegou o momento em que 3 problemas bateram na porta ao mesmo tempo. O dinheiro não alcançava, o consenso interno tinha rachado e a reputação já andava sob suspeita pública.
Era meia-noite, no sentido mais literal e mais simbólico possível, para uma organização que precisava decidir se ia sobreviver do jeito que nasceu ou se ia mudar de forma para continuar existindo. Fica a pergunta que vai te acompanhar até o fim dessa história. Até onde alguém vai quando a alternativa é ver a própria missão desaparecer por falta de dinheiro? Sam Altman entrega o crachá da Y Combinator numa segunda-feira de março, sem festa de despedida. Ele larga um posto que formou seus de startups bilionárias para se trancar em tempo integral numa empresa que ainda não vendia nada. Você já trocou um emprego seguro por uma aposta sem rede nenhuma de proteção? Foi exatamente isso que ele fez em escala monstruosa. Ninguém batia palma para essa decisão na época, parecia loucura financeira pura. Mas para Altman, ficar dividido entre dois cargos significava ver a OpenAI morrer de fome de recursos aos poucos. Ele escolheu o risco total de uma vez. Greg Brockman e Altman passam meses desenhando um contrato que ninguém no Vale do Silício tinha escrito daquele jeito antes. Eles criam a estrutura chamada Caped Profit. Você pode investir, sim, mas seu retorno tem um teto embutido no papel. Imagina montar uma empresa e avisar de cara para os investidores: seu lucro aqui é limitado por definição. Isso soa quase como sabotagem financeira para qualquer fundo tradicional de Wall Street. Só que era a única forma encontrada de captar bilhões sem abrir mão de toda a missão original da fundação. A tensão fica no ar. Isso é engenharia inteligente para proteger um propósito ou é uma roupagem bonita para uma venda disfarçada? Pensa numa vaquinha entre amigos para abrir um bar de esquina. Vocês combinam antes de qualquer coisa. Não importa se o bar virar uma rede nacional depois, cada um recebe só um múltiplo fixo do que colocou. O resto do lucro fica preso ali dentro, trabalhando para a missão maior do negócio. Foi exatamente esse o desenho que a OpenAI aplicou, só que com bilhões de dólares reais em jogo, não moedinhas de bar. O número escolhido foi 100 vezes o capital investido, parece um teto enorme, quase sem limite de verdade nenhum. Mas pensa no cenário que eles projetavam, uma inteligência artificial geral capaz de resolver praticamente qualquer problema econômico do planeta inteiro. Nesse mundo, os lucros deixariam de fazer sentido em escala normal de mercado. Você investe o valor de um carro popular. Sem teto algum, poderia embolsar de volta o equivalente a 100 carros, ou muito mais que isso. O teto de 100 vezes não era a generosidade dos fundadores. Era a tentativa de colocar um limite físico numa fantasia financeira sem fim. A pergunta que você carrega desde o início finalmente ganha uma resposta prática, ali em 2019. A OpenAI aceita dinheiro de fora. Aceita um parceiro corporativo gigante, aceita dividir parte do poder de decisão. A aposta deles, um teto de lucro e uma entidade sem fins lucrativos no comando, lá de cima, seriam suficientes para proteger a alma do projeto original. Só que toda blindagem depende de quem segura a chave dela. Você confiaria numa promessa escrita em contrato para conter a ganância de um mercado bilionário inteiro? A resposta da OpenAI, na prática, virou isso: depende de quem fica de olho. Em julho de 2019, a Microsoft assina um cheque bilionário para dentro da nova estrutura com fins lucrativos da OpenAI. $1 bilhão é dinheiro suficiente para pagar o salário anual de milhares de professores universitários, todos de uma vez só. Você esperava um fundo qualquer do Vale do Silício. Um bilionário excêntrico, talvez até o governo entrando nessa. Ninguém esperava logo a Microsoft, uma gigante corporativa de décadas, apostando pesado numa empresa sem produto de peso no mercado ainda. Esse aporte não era só dinheiro entrando na conta, era um selo de legitimidade que mudava completamente o jogo para a OpenAI e para todo o setor de IA. Satya Nadella colocava a reputação e caixa da Microsoft numa startup sem receita robusta comprovada até ali. É como um gigante do varejo apostar tudo num pequeno laboratório de garagem, torcendo para aquilo virar o próximo grande produto de prateleira. Ele não tinha garantia nenhuma escrita em lugar algum. Só tinha a convicção de que aquele risco valia o tamanho do prêmio possível lá na frente. Muita gente ainda repete o mito de que a OpenAI virou empresa da noite para o dia, largando de vez o propósito original que a fez nascer. Não foi bem assim. O núcleo sem fins lucrativos continuou de pé. Formalmente, ele mantinha o controle sobre a subsidiária lucrativa criada ali dentro. Imagina uma ONG que cria uma empresa filha para vender produto, mas guarda a chave do cofre. Ela decide os rumos. Mesmo que a filha fature muito mais que a ONG jamais sonhou faturar. Esse modelo era raro, quase inédito no Vale do Silício inteiro. Nem tudo foi entregue, mas algo mudou para sempre naquele acordo. Tem um detalhe que poucos conhecem, escondido no meio do contrato de 2019. A OpenAI manteve uma cláusula rara. Se outra organização alinhada com segurança chegasse primeiro numa inteligência artificial geral, eles parariam de competir na hora. Pensa nisso, uma empresa cheia de investidores bilionários, prometendo desistir da corrida se o objetivo maior fosse alcançado por outra pessoa. Isso não é comum em nenhum contrato corporativo.
Isso é resquício genuíno do idealismo que sobrou. Analistas de mercado hoje apontam esse acordo de 2019 como o estopim de tudo que veio depois na indústria de tecnologia. Você conhece o GPT-3, o GPT-4, o boom bilionário de investimento em IA generativa que tomou o mundo nos anos seguintes? Nada disso acontece na escala que aconteceu sem aquele dinheiro entrando naquele momento exato. Um laboratório que começou querendo salvar a humanidade virou, sem perceber totalmente, o motor que acendeu a corrida comercial mais acelerada da história recente da tecnologia. O que parecia sobrevivência pontual, uma saída financeira desesperada, estava prestes a redesenhar completamente o mercado global de tecnologia. Depois de tantos números, contratos e nomes, fica uma verdade simples para você levar dessa história inteira. Nenhuma missão idealista sobrevive no mundo real sem, em algum momento, fazer as pazes com o dinheiro. Isso não é fraqueza, é física básica de qualquer organização que queira durar mais de 5 anos. O que muda de caso para caso é o tamanho do controle que se entrega nesse processo todo. A OpenAI entregou uma fatia. Será que entregou fatia demais? Essa é a pergunta que fica pulsando e talvez nunca tenha uma resposta confortável para ninguém, nem para quem estava lá dentro. Sam Altman, Greg Brockman e o cientista-chefe Ilya Sutskever seguem, anos depois, no centro de uma empresa que virou símbolo do próprio boom que ajudaram a criar do zero. Eles não sumiram, não venderam tudo e foram embora com o dinheiro. Continuaram ali no meio da própria contradição, tentando equilibrar o que prometeram em 2015 com o que construíram de fato na prática. Agora eu jogo essa pergunta de volta para você. Aceitar dinheiro, aceitar poder, aceitar lucro de mercado significa sempre perder a alma de uma missão original? Ou existe, de verdade, um meio-termo possível entre idealismo puro e sobrevivência financeira real? Você provavelmente já viu isso de perto numa empresa, numa causa, até numa amizade que precisou de dinheiro para continuar existindo. A linha entre proteger um propósito e vender esse propósito aos poucos é fininha, quase invisível enquanto você está dentro da situação. A OpenAI cruzou essa linha ou só encontrou a única forma real de não desaparecer de vez? Lembra daquele aperto de mãos lá no começo dessa história? Aquele mesmo gesto simples, carregado de intenção boa, reaparece agora na sua cabeça, só que com todo o peso do que você já sabe hoje. Não era só um cumprimento educado entre fundadores animados. Era o primeiro passo de uma negociação que ainda não terminou e talvez nunca termine de verdade. Se essa história mexeu com você, imagina quantas outras decisões silenciosas moldaram o poder que hoje controla a tecnologia que você usa todo santo dia. Se inscreve aqui no canal. A próxima pergunta que a gente vai responder é: quem, afinal, vigia esses vigilantes?